Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos gravar, então, a nossa última aula da nossa matéria de clínica cirúrgica. É a aula número 12, que fala sobre enxertos, tá? Não vai ser uma aula muito extensa, porque a matéria não é com tanta qualidade de material assim. Procurei bastante coisas, porém a gente não acha nada em específico. Ela é muito relativa, né? Porque trata a parte de enxerto na parte de queimaduras, então é a parte em que mais se ocupa é o enxerto de pele, né? Em caso de lesões de pele, de forma agressiva, né? Então, assim, a matéria vai ser bem curta e a nossa prova vai ser baseada, então, em questões de revisão de todas as provas que vocês já fizeram, tá bom? Então, vamos lá. Enxerto de pele, então. Segundo a definição, o que é um enxerto de pele? Então, é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção da pele de uma área do corpo e o ato de movê-la ou transplantá-la para uma área diferente do corpo, né? Então, essa cirurgia pode ser feita de uma parte do corpo perdido, a cobertura protetora da pele devido a queimaduras, ferimentos ou doenças. Foi o que eu expliquei para você, tá? Uma cicatrização de segunda e terceira intenção, então, que seja a critério, né, médico, que ela entre nos critérios, então pode ser realizada um enxerto. Queimaduras, então, a partir de segundo grau, ela talvez seja caracterizada ou até mesmo em segundo grau, às vezes, ela não é caracterizada como um enxerto de pele, porém, se tiver lesões profundas, então ela se adequa, então ela caracteriza e entra no procedimento de enxertia, né? E alguns ferimentos, né? Caso o paciente venha sofrer algum acidente profundamente importante, em que tenha perca de pele muito grande, então é válido o enxerto. As definições, então. Transposição tecidual de um determinado local, né, que é a região doadora, para outro, que é a área receptora, né? Então, sem vínculo vascular. Então, nessa parte onde é feito o transplante, não existe vínculo vascular. É simplesmente transportado ou enxertado ou transplantado a pele, tá? Sem ramificações, vascularização, inervação. Por isso que muitas vezes pacientes com transplante com enxertia de pele, referem que essa parte aonde foi enxertado, eles não têm sensibilidade, tá? Na maioria das vezes, eles não possuem sensibilidade. Então, os enxertos são classificados quanto à sua origem, quanto aos enxertos cutâneos, eles podem ser parcial, total ou composto. Existem vantagens, existem desvantagens e também indicações para esse procedimento, tá? Os tipos de enxerto, segundo as nossas fontes de obtenção, ou segundo a fonte de obtenção de onde ele é retirado, então pode-se dizer que ele é autoenxerto, pode-se dizer que ele é homoenxerto e também pode-se dizer que ele é xenoenxerto, tá? Uma área total do adulto é mais ou menos uns 2 metros, tá? Que podem ser retirados. Numa espessura de 1 a 4 milímetros, então é uma folhinha extremamente fina. Quanto à espessura, então, total ou parcial, né? Na total, a espessura, então, é retirada a folha de pele total, e parcial, onde são retirados os pedaços de pele mais finos, de médio tamanho e mais espessos, né? Então, não são muito grandes esses parciais. Já vou mostrar para vocês algumas fotos, tá? As formas de enxertia, então. Pele total, pele parcial e estampilha, tá? Ou unha estampa, que a gente também pode chamar. Em malha, então, que ele é um expansor de Tanner, que ele é todo malhado mesmo, ele é cheio de buraquinhos, né? E em tiras, que é uma faca manual de Blair, né? Que os dermatoelétricos que usam, tá? Eu já vou mostrar também.
Então, aqui é uma enxertia de pele total. Foi retirado, então, um pedaço de pele enxertado e reposicionado no rosto desse paciente, tá? E aqui, então, é uma enxertia de uma pele sã, né, associada ao tratamento tópico de lesões de câncer, né? Então, também foi feito um enxerto com uma pele enxertada. A gente tem maneira de dizer transplante, mas não é transplante, tá, gente? É enxertia, tá? Porque é retirada de um local e colocada em outro. Aqui é um enxerto de pele parcial, né, em estampilha, que ele fala. Então, são retirados vários pedacinhos, ó, como vocês podem ver, como se fossem estampas, né, em que a gente faz como se fosse uma colagem ali, para que dê certo o fechamento dessas cicatrizes, tá? Aqui tem outra, então, em estampilha, ó, onde a gente pode observar onde ficam o início e o final de cada retirada. Aqui é o em malha, tá? Então, como eu falei para vocês, onde a gente observa esse aspecto, onde ele tem esses buracos, né? Esses furos. Então, ele é feito em malha, como a gente chama. Aqui tem outro, né? Uma malha menor. E o em tiras, que eu falei para vocês, né? Tiras da área doadora, ó. Então, são retiradas esses materiais, esses pedacinhos de pele, são enxertados desse tamanho ali, tá? Um autoenxerto, então, onde é retirado uma parte da pele do doador, né? E é simplesmente posto no leito dele mesmo, que ele é o doador-receptor. Isso significa autoenxertar, né? Então, geralmente é tirado algumas partes do quadrante do bumbum, na coxa e enxertado em outros locais do corpo do próprio paciente. Quando que é indicado, então, um enxerto, né? Enxerto de pele total, então, ápice nasal, mãos e dedos são as indicações, né? Quando for em enxerto de pele total. Quando for enxerto de pele parcial, então, definitivo ou temporários, humano ou não, então é usado para mucosas, órbitas, fossa nasal, vagina e uretra, né? Que sofrem metaplasia do epitélio, ou overgrafting, que chama, né? Então, metaplasia que é o crescimento, tá? Então, por isso que eles são utilizados para definitivo ou temporário, porque ocorre a reptilização e esse tecido, sem querer, ele vai se recompondo de uma forma diferente. Por isso se chamam metaplasias, que são células anormais que crescem no lugar. Quanto à contratura desse tecido, né? Porque sim, a gente vai remover e esse tecido vai ter uma elasticidade ou não, né? Então, pode ser contratura primária ou contratura secundária, tá? Quando é primária, então, ele tem um poder de elasticidade maior, e quando é secundária, ele tem um poder de elasticidade menor. Quanto ao planejamento e o preparo desses enxertos, então, na área doadora, quando for enxerto de pele total, o tipo de cobertura requerida e extensão no local do ferimento são bem importantes, né? A gente precisa saber qual é a parte que a gente vai enxertar para que a gente possa retirar da área doadora justamente este pedaço para que não ocorra uma lesão no paciente em que vai doar e que esse tecido seja, sim, halógeno a esse paciente que vai receber, ou mesmo que seja o mesmo paciente, que esse tecido retirado seja exatamente certo para o pedaço a ser reparado, né? Então, que não tenha rejeição e que ele fique exatamente no lugar, tá? Pele parcial, então, áreas de apoio ósseo, né? Então, quando a gente vai fazer onde tem um apoio ósseo, então a gente precisa saber que é um enxerto de pele parcial. E o leito receptor, então, sempre deve estar limpo, sem infecção e deve ser um lugar plano para que a gente possa fazer, né? Aqui são as máquinas, né? Os materiais, equipamentos utilizados para a retirada de pele, né? Para a retirada do enxerto, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ela funciona como se fosse uma faquinha, né? Onde ela retira a pele superficialmente e faz
com que a gente tira essa malha muito fininha, de 1 a 4 milímetros de espessura. Então, é uma folha de papel, né? Precisa, assim, materiais muito finos, né? Para que a gente possa trabalhar de forma certa, sem que a gente faça entorses, que a gente repuxe e que acaba danificando esse tecido que foi retirado, tá? Então, aquele material, aquele instrumento que a gente utiliza para a retirada de pele, então, se chama o dermato de Blair, tá? Também, então, tem outro exemplo, né? Do mesmo jeito. Então, é como se a gente viesse com um raladorzinho, assim. A gente vem e vai ralando e vai tirando o material. Aqui, então, é uma proporção maior. Só um pouquinho, gente, que eu vou tirar o som aqui. A gente vem numa proporção maior, desculpa. Deixa eu só desconectar o meu WhatsApp aqui. Para que não fiquem me chamando. Pronto. Como eu estava falando, então, esse aqui, ele vem numa proporção maior, tá? É um outro modelo de anátomo de Blair para retirada de enxerto, tá? Técnica cirúrgica, então, a fixação do enxerto no leito receptor, né? Pele parcial e total, um curativo ou um brown, né? E a troca do curativo no 5º dia, né? E a segunda troca do curativo no 7º dia. Então, antes disso, a gente não deve mexer nos curativos de enxertia, tá? Quanto ao tratamento da área doadora, então, o fechamento é por sutura direta, né? Enxerto de pele parcial, o curativo deve ser oclusivo sempre. A reepitelização, a partir do 3º dia, os folículos pilosos e as glândulas sudoríferas, né? Então, aparecem a partir do 10º dia. 70 a 90% da pele parcial não é para curativos, para tratamento estético, tá? Então, nem sempre é para correção estética. A integração dos enxertos, então, como que ela acontece? A primeira fase é a embebição plasmática, tá? Que ocorre entre as 48 horas após a enxertia. Na segunda fase, então, ocorre a fase vascular, onde os condutores vasculares entre o enxerto e o leito, eles têm uma comunicação fazendo com que ocorra a vascularização, a reepitelização desse tecido e que ele entre em conformidade com a pele, tá? E na terceira fase, então, ocorre a neovascularização, onde novos capilares e vasos linfáticos, então, são introduzidos nessa enxertia e faça com que ele fique uniforme, quase imperceptível, né, com a pele auto-enxertada. Algumas complicações, né, sempre existem, como qualquer outra cirurgia, né? Então, hematoma e infecção é um, seroma, que é a coleção de pus, né, no tecido cutâneo, também pode ser normal, e questão de pigmentação, onde pode ocorrer que essa enxertia pode ficar com uma coloração mais escura. Alguns substitutos, né, de pele, quando ocorre, então, uma rejeição, também existem alguns outros métodos que a gente pode utilizar, né? Então, quanto à origem, então, existem os biológicos, né, que é o homo, o hétero e o xeno enxertos, né? Então, foram todos aqueles que a gente já comentou, homo, hétero e o xeno enxertos, né? Quanto aos sintéticos, então, existem alguns substitutos de silicone, né? Uns materiais microporosos e uns hidrons, ou os hydrons, né? Como queiram chamar. E os compostos, então, que seria o biofilm, que é uma camada de uma membrana vegetal, bem transparente, né? Com células de fibra e celulose, tá? E também tem a cultura de células, né? Um pouco mais desenvolvida. Este aqui é um exemplo de membrana porosa de celulose, né? Que é utilizado para fazer as enxertias.
Aqui temos, então, uma pele artificial, muito fina e muito parecida, né? Ó, se você for observar aqui, ela tem pouca dificuldade de discernimento, né? E isso depois começa a revitalizar, a revascularizar, então a pele fica muito parecida com a normal. Quanto aos enxertos cutâneos, então, os altos enxertos cutâneos, a principal utilização da cirurgia são em pacientes queimados, né? Em sua fase aguda. Como eu comentei desde o início, em pacientes com queimadura de segundo grau, nem sempre são preceitos para ser feito o enxerto. Porém, se essas queimaduras de segundo grau tiverem grandes extensões e tiverem uma profundidade maior, então sim, ele entra como termo a enxertia. O curativo, então, a troca do curativo é imprescindível dentro do que for prescrito pelo médico, né? Alguns médicos não deixam fazer essa troca, porque tem um prazo mínimo e o prazo máximo para que esse curativo seja trocado, tá? A primeira vez no máximo, até 48 horas após a cirurgia, né? Eles deixam pelo menos 2 dias. Alguns médicos dependem do protocolo, cada um tem um protocolo, tá? Então, isso varia de médico a médico. Mas a gente sabe que precisamos saber a técnica da troca de curativo e precisamos saber como fazer de forma assertiva, asséptica e correta, né? Então, a gente deve observar o posicionamento desse enxerto, como está o estiramento dele, né? Se caso ele está contraindo ou se ele está relaxado, para que ele possa se manter ali firme. Se ele tiver com contratura, então é bem provável que ele espiche e que ele venha até a romper ou a esticar demais, né? Possibilidade de drenagem de seromas e hematomas, caso ele exista, né? Evitando a infecção e, consequentemente, a perda do enxerto ou, né, que a gente chama de rejeição. Quanto ao fechamento das feridas, eu voltei um pouquinho lá atrás, né, sobre os cuidados de enfermagem, porque a gente tem que saber quando a gente causa uma agressão na pele, quando a gente causa uma ferida na pele, então existem as 3 fases de cicatrização, né, do fechamento das feridas, que seria a primeira intenção, onde ocorre o fechamento imediato da ferida através de uma sutura simples, né, de enxertos de pele ou retalhos, que é aquilo que a gente está falando. De segunda intenção, então, quando não há intenção ativa inicial de fechar essa lesão, então o fechamento acontece por revitalização com contração da ferida, exatamente o que a gente está falando. Não são feitas suturas e as bordas das lesões ficam abertas, tá? E terceira intenção, então, quando a ferida é deixada aberta para realizar lavagem, retirada, debridamento e antibiótico terapia. Posteriormente, então, a ferida pode ser fechada através de suturas, enxertos e retalhos. Exatamente tudo que a gente venha falando, tá? Eu coloquei algumas complicações de modo geral que a gente deve observar em todas as cirurgias propriamente ditas, tá? Então, diante da avaliação do pós-operatório, numa avaliação diária, a gente deve fazer uma análise das queixas, né, procedentes. A gente deve fazer um exame físico observando a característica, algumas questões que o paciente venha a trazer para nós no decorrer do internamento, tá? A gente deve dar uma observada, assim, de modo geral, no exame dele e observar se tem alguma evolução de alguma coisa que no dia anterior não tinha e no dia seguinte apareceu, tá? Então, são uns exames subsidiários em que a gente talvez não consiga ver, mas que o paciente venha comunicar, ou talvez o paciente não venha comunicar e que a gente consiga ver, né? E também prestar atenção nas prescrições médicas direcionadas a esse paciente, tá? O período pós-operatório, ele é caracterizado por uma fase catabólica intensa, ou seja, o corpo precisa criar novamente, restabelecer novamente aquilo que nós causamos ao paciente, né? Então, esses cuidados intensivos evitam a maioria das complicações e evitam a maioria dos danos e dos erros cometidos num pós-operatório com o paciente nesses casos, tá? Então, a gente sempre deve estar atento
a reposição hidroeletrolítica e volêmica. Hidroeletrolítica, então a gente pode citar soro fisiológico, soro glicosado e Ringer lactato, né? Dentre cada um a sua função para qual necessidade. E a volemia, né? Então é o transfusão sanguínea, quando o paciente tem perda, né? Quando a baixa de volume no exame de sangue, então que a gente faça essa transfusão se necessário, né? Então a gente deve sempre se atentar à pressão arterial, ao pulso, à diurese. O paciente pós-operatório, então, deve ter no mínimo 30 ml hora, né? Então isso a gente deve observar. Acho que eu já falei tanto disso, então acho que vocês já decoraram, né? Observar também o turgor e a elasticidade da pele, né? Qual a coloração da pele desse paciente. Se ele possui edema, como que está a curva de peso e alguns lugares, então, fazem pressão venosa central. Mas, de base, a gente deve se atentar aos sinais vitais comuns dele, né? Muita atenção, muito cuidado, então, à trombose venosa profunda, né? Sempre prestar atenção em pacientes de baixo, médio, alto risco e muito alto risco, né? Então, a gente deve se atentar conforme as idades, né? Conforme cirurgias, conforme o tamanho da cirurgia, conforme as comorbidades presentes, né? Se ele for paciente acima de 60 anos, né? Se ele teve já antecedentes de trombose, então tudo isso a gente tem que se atentar. Cuidados com catéteres, né? Lembrar-se sempre que catéteres vasculares são a porta de entrada para os micro-organismos, né? Quanto menos funções fizermos, menos portas de entrada deixaremos abertas para os nossos pacientes, né? Então, ser precisos, ser concisos nas nossas funções, né? Os cuidados que a gente deve ter, então, com esses catéteres, né, são sempre preferir os membros superiores aos inferiores em adulto, né? O catéter preferencialmente no couro cabeludo ou mão em pacientes pediátricos, né? Lavar a mão antes e após o procedimento, usar luvas estéreis no procedimento, uso de antisséptico adequado no local antes de colocar o catéter, aplicar um curativo seco e estéril, né? E inspecionar este acesso diariamente, né? Então, aqui também temos os curativos com a ferida operatória, né? Então, o curativo na retirada da incisão nas primeiras 24 a 48 horas, às vezes, são necessários mais frequentemente devido à drenagem. Alguns possuem drenos, outros não, né? Então, isso vai ser tudo conforme o doutor prescrever. Avaliar a ferida operatória todos os dias, né? Verificar se houver alguma decência de sutura. Retirada dos pontos quando tem-se, né? Então, faça do 7º até o 10º dia, né? Alguns médicos preferem assim. E caso infectar, então tomar medidas como drenagem do pus, né? E retirada dos pontos no local. Na vigência de complicação da ferida operatória, então retirar os pontos de forma mais tardia, né? Essas complicações no pós-operatório, então elas podem ocorrer de forma imediata, que seria até 24 horas após a operação, mediatas, então após 48 horas, e tardias, após o paciente liberar a alta, né? Então, até 40 dias após a cirurgia, tá? São complicações gerais e específicas, né? Febre no pós-operatório, então, também é um sinal de alerta para que a gente fique bem atento, né? Então, a gente pode estar com o paciente com decorrente de uma infecção, então a gente tem que ficar muito atento, né? A gente tem que observar qual é o nosso tipo de cirurgia, qual é o estado imunológico do nosso paciente, observar se ele tinha alguma doença de base, né? Ver qual é o tempo de internação hospitalar dele para ele estar apresentando esse sintoma e observar, então, as infecções que ocorrem no meio hospitalar também, tá? Até 72 horas, então, o paciente pode apresentar atelectasia, pneumonite. Do 3º ao 6º dia, então, ele pode apresentar infecções nos catéteres vasculares, infecção urinária, infecção incisional, peritonite localizada ou generalizada, tromboflebite de membros inferiores. Do 6º ao 10º dia, ele pode ter complicações sépticas, abscessos incisionais e coleções purulentas. Então, tudo isso a gente tem que observar.
A hipotermia também é um fator que a gente tem que observar no nosso pós-operatório, né? A gente tem que prestar atenção quanto ao tempo que o nosso paciente permaneceu na sala ou em baixas temperaturas, porque geralmente na nossa sala de cirurgia a gente não deixa a temperatura tão quente, porque como a gente está sempre bem aparamentado e cheio de roupa e é tudo muito quente, então a gente acaba deixando a temperatura um pouco mais baixa que o normal, tá? Mas esse paciente vai estar lá descoberto, né? Ele vai estar simplesmente anestesiado, sem saber quais são as sensações de temperatura, e ele pode apresentar uma hipotermia após a cirurgia. Então, profilaxia, o tratamento seria a colocação imediata de cobertores sobre o paciente, aumentar a temperatura do ambiente, infundir líquidos e sangue aquecido, e o aquecimento e umidificação de gases inalatórios, né? Ou também colocarmos bolsas aquecidas, né, no paciente, desde que sejam enroladas em panos, né, para que não chegue próximo à pele e cause queimaduras, né? Outras complicações conhecidas também são as complicações respiratórias, né? Quando o paciente pode apresentar dor operatória, anestesia e analgesia seja um pouco mais complicada, as toracotomias e as incisões abdominais são mais altas, né? A maior demanda de oxigênio, disfunção cardíaca já pré-existente e resposta inflamatória sistêmica. Então, algumas complicações com fatores predisponentes já, né? Então é isso, né, gente? Nossa aula hoje não é muito longa, não é muito extensa. Fala sobre um assunto um tanto quanto diferente, um tanto quanto difícil de encontrar material. Ele é mais específico em alguns setores e algumas áreas, né? Espero poder ajudar. Qualquer dúvida, eu me encontro aqui, tá bom? Um abraço, até mais.